pequena parte pela senhora Silvana para esclarecer a composição e a regularidade das reuniões da Comissão Interinstitucional. Excelentíssimos senhores juízes, a Comissão Interinstitucional, ela está instituída por um instrumento normativo publicado no Diário Oficial, assinado pelas seguintes instituições e constituído pelos representantes dessa instituição. Nós temos representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, da Secretaria de Estado da Justiça, da Secretaria de Estado da Assistência Social e Direitos Humanos, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e dos representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e, na condição de convidado, a participação dos peticionários. Essa comissão, ela se reúne ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente sempre que a comissão assim o decidir, a partir da agenda e da pauta que for definida. Nossas reuniões são sempre nas últimas quintas-feiras de cada mês, das 9h30 da manhã às 12h30, e tem ocorrido na sala do Secretário de Estado da Justiça. Nossa próxima reunião agora, nós estaremos discutindo o instrumento de regulamentação de visita de uma comissão de criação e regulamentação de funcionamento de uma comissão de monitoramento para a prevenção e combate à prática de maus-tratos e torturas nas unidades. Muchas gracias a la representación de Brasil. Juez Villagrossi, entiendo que quieren hacer una acotación, la representación de los beneficiarios, para lo cual les doy la palabra. Por favor. Muito obrigado, Honorável Corte. Quando o Estado alega que, ao tentar tomar controle de uma unidade de internação, há de se esperar mortes, rebeliões, tumultos por causa da revolta das pessoas internadas, o Estado está admitindo uma falta de capacidade em fazer essa mudança de uma maneira real e sem violações gravíssimas aos direitos humanos. Gostaríamos de esclarecer, porque foi colocado contrário pelo Estado, que as alegações sobre algemas sim aconteceram na UNES, no bloco C e em outros módulos. As fotos, inclusive aquela tirada com o rapaz demonstrando a tortura que é sofrida, foi tirada dentro da UNES. Não há normalidade em repetitivos motins. Realmente não é normal, mas podemos afirmar que na UNES é normal sim ter acesso aos instrumentos que causam motins. As barras de ferros que os adolescentes extraem das paredes da unidade. Usam para quebrar os cadeados. Os próprios visitantes peticionários viram uma barra de ferro na posse dos adolescentes em 27 de julho, agora mesmo. Os agentes também viram e não fizeram nada. Gostaria de, em resposta à pergunta da Vossa Excelência sobre se houve ou não rebeliões, distúrbios, tumultos dentro da UNES após abril. Podemos afirmar com certeza que sim, com base nos dados do próprio Estado e em entrevistas realizadas pelos peticionários e pela Defensoria Pública. No Diário Oficial do Estado de Espírito Santo, se a Corte me permite ler 4 frases. Publicado no dia 18 de julho de 2011. Instrução de Serviço 405-P. Instauração de procedimento sumário de sindicância para apurar tentativa de fuga e tumulto na UNES. Instrução de Serviço 303-P, do dia 15 de julho. Instauração de procedimento sumário de sindicância para apurar tumulto no módulo D da UNES.
Instrução de Serviço 388, 14 de julho, instauração de procedimento sumário de sindicância para apurar denúncia de agressões de adolescentes na UNES. Instauração de serviço, instrumento de serviço 387, 14 de junho. Instauração de procedimento sumário de sindicância para apurar tentativa de fuga e tumulto no módulo C, UNES. Tem também diversas outras instaurações e constatações sobre, inclusive outras sobre UNES, 14 de junho, sobre tumultos, agressões e outros problemas. O Estado não tem regularmente investigado tais eventos. Apontamos a última rebelião, 6 de junho, como um exemplo. Os peticionários denunciaram que entrevistaram jovens que dizem que foram enforcados por agentes da contenção na UNES nessa data. A Defensoria também colheu relatos que entregamos para a Corte hoje, que dizem que adolescentes relatam ter sido enforcados nessa data. Mesmo assim, em seu último escrito, o Estado brasileiro diz que não teve adolescentes que sofreram lesões. O exame de corpo de delito foi feito mais de 10 dias após os eventos. Não é surpreendente, talvez, que não tenha constatado lesões. Sobre os eventos de abril, o Estado alega que foi justamente a partir de abril que começa a consolidar a política central, as transferências. E justamente por isso que o próprio Estado reconhece a política central de cumprimento das medidas como as transferências, que a Corte precisa avaliar os beneficiários transferidos para ver se sim o Estado tomou medidas efetivas. Senão, a Corte não estaria avaliando o que o próprio Estado reconhece como a medida que foi central. Por final, se o senhor me permite, gostaria de passar a palavra, não sei, para a advogada Débora Popowski. Tiene la palabra, adelante. Muchas gracias, Ilustrísima Corte. Quería solo completar la contestación del señor Fernando Delgado para decir que recordarles a la Ilustrísima Corte y al Estado también, al Honorable Estado, que hace solo 6 meses que se otorgó la resolución de la Corte, que hace solo 6 meses, a diferencia de muchos otros casos que esta Corte ha considerado levantamiento de las medidas. Y, por ejemplo, nosotros hemos demostrado en los peticionarios que los procedimientos que el Estado está señalando no funcionan. El Estado en sí responde señalando a los pactos, las promesas y los reglamentos que ha pasado. Pero muchas de estas tales medidas que el Honorable Estado está señalando como cumplimiento son promesas, planes y en muchas ocasiones reglamentos que tienen poquísimo tiempo en vigencia. Por ejemplo, la segunda vara que indican que se creó, por lo que entendemos los peticionarios, los beneficiarios, el 8 de agosto, o sea, hace un par de semanas. El flujo interinstitucional fue publicado 2 veces en el Diario Oficial, en junio y en julio, entra en vigencia 60 días, quiere decir que en el mejor caso tiene 1 mes de vigencia. El flujo post-crisis, que es el procedimiento que el Estado dice que debería seguir para lidiar con estas situaciones de violencia, se otorgó el 11 de julio, o sea, hace un poco más de 1 mes. Y se mencionaron también las comisiones de avaliación disciplinar, por lo que tenemos informados nosotros, desde que se han reunido solamente 3 en la UNES. También queríamos señalar que, a diferencia de otros casos que han venido frente a esta Corte, no hay, en nuestro conocimiento, una fiscalización de sentido superior judicial como ha habido en otros casos. Muchas gracias. Muchas gracias. Juez Villagrossi, ¿ha concluido? Agradezco la información que me han dado. Gracias, presidente. Muchas gracias, juez Villagrossi. Brevemente, el tema todavía va para... Podemos de pronto en las siguientes preguntas, que seguramente las habrá,
y si no, le prometo que tendrá la palabra, embajador. Juez Pérez Pérez. Muchas gracias. Juez Abreu Blondé. Solo una aclaración. Los representantes pasaron unas imágenes de tortura señalando que era en la unidad, en la UNIS. Luego lo ha ratificado ahora también en su exposición. Pero la representación del Estado dijo que no era en esa unidad. Si por favor podrían aclarar un poco este concepto. Gracias. Todas as informações que nós recebemos em relação ao possível uso desse tipo de algemamento, seja por ofício ou seja por relato, foram a partir de visita da unidade de internação provisória. Então, nós abrimos procedimento para apuração, estamos fazendo todo o levantamento de vídeo monitoramento, solicitamos, inclusive, aos representantes da pastoral que pudessem nos dar, resguardando o sigilo e toda a proteção necessária de quem denuncia, que nos pudesse oferecer, à Corregedoria mais elementos concretos, para que a gente possa caracterizar a materialidade e apurar efetivamente, chegar no limite da responsabilização sobre essa prática. É importante que a gente faça isso como um ato de justiça, mas como um ato pedagógico. Então, é nesse sentido. O processo administrativo de sindicância que está aberto, ele está aberto em relação a possível uso desse tipo de prática na unidade de internação provisória. A Unip, desculpa, senhora juíza, é só importante resgatar que a Unip é uma unidade de internação provisória, não é a UNIS. A UNIS é outra unidade, é a unidade que acolhe os adolescentes em que já foram sentenciados. Muchas gracias. Juez Abreu, ¿ha concluido? Perdão. É que as fotos que muito contribuem para que a gente possa imaginar e visualizar o que pode eventualmente estar ocorrendo, o próprio relatório dos peticionários indicam que foi uma simulação no sentido de contribuir para que a gente pudesse ter uma ideia dessa suposta violação. Muchas gracias. Le doy la palabra para un comentario a la representación de los beneficiarios, señor Delgado. Adelante. Muitas graças, honorável corte. A foto, sim, foi de uma simulação. Foi uma foto tirada dentro da UNIS em julho. Simulado porque os agentes realmente tendem a não torturar os jovens na nossa frente. Porém, podemos afirmar que a presidente da IASES, a presidente da IASES foi informado por ofício da Defensoria Pública no dia 29 de junho de 2011, num ofício sobre sugestão de mudança de procedimento. Esse ofício informa justamente sobre o uso de algemas como tortura dentro da UNIS e não da Unip, e leva como anexo que podemos entregar para a corte, mas já está dentro da documentação, vários relatos escritos à mão em que os adolescentes atestam e assinam embaixo e atestam coisas como: disse que um adolescente, durante a noite, eles são oprimidos e que, às vezes, depois das 23 horas, a contenção tira os adolescentes, algema e esculacha. Outro adolescente, que eu vou, por causa da pessoa denunciada nesse relato, eu vou omitir o nome da pessoa denunciada por temer represálias a este jovem.
disse que o servidor não sabe conversar com os adolescentes. Para ele, é tudo na base da pressão psicológica. Ele disse que se o adolescente não cumprir o procedimento, vai ser algemado na tranca. Que este adolescente já foi algemado como Jesus Cristo. Isto em anexos enviados pela Defensoria Pública ao presidente da IASES no dia 29 de junho de 2011, relativo a UNES e não UNIP. Muito obrigado. Muchas gracias. Juez May Macaulay, por favor. If I may, this is a matter that I'm particularly interested in, which deals with rights of children in state custody, whether before trial or after trial. Oh, I beg your pardon. What number? Channel? Canal 2 en portugués, ¿no? Channel 2. Yes. Okay. I just said I was particularly interested in this issue. I have no doubt that the state of Brazil has good intentions in readjusting how children in custody, in state custody, are treated. Or I think almost all states are trying to do that now because international bodies have made it quite clear that we have to be rehabilitative rather than disciplinary in our treatment of them. If I can just mention something that I noticed about the video, which was extremely interesting, and the facility looked extremely advanced compared to the other one, was the fact that the young people, and I refer to all people in custody who are young, as children, who are below 18, as children, that these children walked, even though they were not handcuffed, with their hands behind their backs. That said to me, and this is just me personally, my personal reaction, that these children were used to discipline, not rehabilitation. And if this unit is a new unit with a new system in place, a new psyche in place for their treatment, they shouldn't be walking around with their hands behind their backs. They should be walking freely. And that was a concern to me. I just mentioned that. Now, I have some questions which I'll put one after the other. And if you could answer it very shortly or later on, as you please. The first one is, the agents who are employed as carers of the residents in the new system, did they belong to the old establishment? And if they were in the old establishment, were they psychologically examined as to their sensitivity? Well, clearly, if the children were being abused in the old institutions, they obviously had very little sensitivity. But are these people, before you employ them, examined psychologically as to their ability
to treat with children who are in conflict with the law, who have problems with discipline, who have problems with authority, because these are special people you must have. And I would like to know if the agents are psychologically examined. Then the next question is, after any riots or upsets or allegations from the children of being ill-treated, abused, or tortured, are they forensically, psychologically examined and treated by a psychologist, rather than a mere investigation of the occurrence? I'm afraid I have no idea as to how many children we're talking about. You said the unit you showed us has 30 children presently. Am I correct in that? 36. 36 presently. So how many others are not in units like these? And as I say, it's a matter of, I'm passionately interested in this thing. In a matter like this, provisional measures relating to children in custody, I personally would like to hear a state saying, we are doing parenting workshops with parents of children who are in danger of being in conflict with the law. We are working with poverty. We are working with the children who have come in conflict with the law in a more caring, sensitive, psychological way. We are working with our judges, that only as a last resort will the children be confined. We are working with rehabilitative and restorative justice rather than any other form of punishment. That's me. And I hope, and I'm sure, that Brazil will come to that. Thank you. Muchas gracias, jueza Macaulay. Doy la palabra entonces a la delegación del Estado. Tiene la palabra. Adelante. Graças, excelências. Agradeço especialmente à doutora pela oportunidade de desenvolver esse tema em curto espaço de tempo. Vou tentar. Em relação aos agentes socioeducativos, aos socioeducadores especificamente dessa unidade, nós temos agentes socioeducativos e técnicos de nível superior que compõem a equipe, com advogado, assistente social, psicólogo e pedagogo. Essas equipes são equipes que ingressaram no Instituto nesta última década. Obviamente, viveram uma experiência não muito boa em relação ao atendimento socioeducativo, mas puderam experimentar, aspirar, desejar e trabalhar nesse processo de mudança. E isso, a gente percebe que nós temos, sim, agentes públicos que violam direitos e que devem ser responsabilizados, mas nós temos um conjunto muito grande de socioeducadores que são comprometidos com esse tipo de atendimento. E não é à toa que a própria medida provisória indica proteção aos funcionários. Isso é importante. Em relação à seleção, excelência, dos agentes socioeducativos, nós temos nos preocupado em fazer uma seleção em que possa considerar o currículo, a experiência, passa por uma entrevista e passa por testes psicológicos. Devo afirmar à senhora que isso é importante, mas não é suficiente. Então, junto com isso, nós estamos desenvolvendo a avaliação de desempenho, capacitação em serviço, e incluímos agora, recentemente, dentro da capacitação dos agentes, vivências. Vivências onde a gente possa simular situações onde estes servidores possam se colocar no lugar do adolescente.
em diversas situações. E nós tivemos uma primeira experiência agora nesse mês, e que foi muito bem avaliada pelos próprios profissionais. Os próprios profissionais indicavam, eu não tinha ideia de que pudesse ser assim. Então, a metodologia de se colocar no lugar do outro, a gente está entendendo que é uma metodologia que pode ser sistematizada como uma metodologia de preparo desses profissionais, porque são profissionais que cuidam e que precisam de cuidado. Também fizemos um concurso público. Então, nesta unidade, nós vamos receber novos profissionais que passaram por um processo de concurso público e são efetivos, funcionários efetivos, funcionários que possivelmente passarão pela instituição, ficarão na instituição durante 30 anos. E os critérios nós não podemos analisar, fizemos uma avaliação psicológica, mas só podemos nos ater a isso, porque o concurso público, pelas regras do Estado, deve garantir igualdade de condições a todos os participantes. Temos aí um desafio, um deles é fazer a capacitação permanentemente. Então, nós incluímos dentro do concurso público como um critério de seleção a formação. Eles tiveram que ser aprovados nessa formação e agora, ao ingressarem, passaram por 176 horas de formação. E instituímos uma comissão para avaliar o desempenho desses profissionais, por obrigação de lei, inclusive, durante 3 anos, que se chama avaliação de desempenho de estágio probatório. É estratégico que a gente possa pensar na formação permanente e na avaliação permanente do desempenho desses funcionários. E posso afirmar à senhora que esse é um dos eixos estratégicos que a instituição tem adotado em relação à mudança de cultura e ao reordenamento e à forma como se deve atender a esses adolescentes. Também temos um outro desafio, Excelência. Os nossos jovens, as nossas crianças, em função, inclusive, do que a senhora coloca da situação de pobreza, vão para as nossas unidades, boa parte delas em condições muito desumanas, tanto objetivas como subjetivas. E, de fato, o tempo todo, não só o Espírito Santo, mas a América Latina toda, ela está desafiada, ela é desafiada a construir metodologias de atendimento, de intervenção, que possa resgatar a humanização. E daí, o que a gente trabalha no Espírito Santo, até como uma diretriz da política nacional, é que há que se referenciar, simbolicamente, construir referências paternas e maternas para esses adolescentes, mas nós não podemos assumir o lugar de pai e mãe. Nós temos que trazer esse pai, essa mãe, ou esse tio, essa avó, ou esse vizinho, para que esse sim assuma o papel que está designado a ele a assumir de responsável também pelo desenvolvimento dessa criança. É por isso que nós somos obrigados a instituir o programa de abordagem familiar e comunitária dentro dos programas de atendimento, porque temos que construir referências e temos, sim, socioeducadores que se colocam nessa perspectiva, mas temos, sim, também que convocar essa família a assumir o seu papel, que muitas das vezes, por diferentes circunstâncias, deixam, negligenciam, abandonam, porque também estão abandonadas, enfim. Então, esse é um dos nossos desafios. E estamos enfrentando. Assumimos, inclusive, no nosso plano estratégico institucional, esse eixo como um eixo estratégico para se trabalhar, até 2014. Ademais, em relação à questão da pobreza, o governo do Espírito Santo instituiu 2 projetos, 2 programas estratégicos, que se chamam programa Estado Presente,
para levar o Estado nas situações, nas regiões de vulnerabilidade e territórios de violência, com a perspectiva de que, oferecendo oportunidades, é possível, sim, reduzir o número de práticas de ato infracional, é possível oferecer outras oportunidades, e o programa Incluir, que é um programa de inserção de famílias abaixo da linha de pobreza, para que elas sejam incluídas em programas sociais, tanto de renda mínima, né, de repasse de renda, como de criação de oportunidades para que essa família se desenvolva, e de qualificação profissional. O governo do Espírito Santo tem convocado a equipe dele, o governador pessoalmente, para que a gente possa fazer uma conexão, uma articulação do nosso público para esses programas estratégicos. E estamos trabalhando muito com os municípios. Nessa perspectiva, entendo que a gente tem cada vez mais que articular o conjunto de instituições, seja de governo estadual, municipal, seja das famílias, das organizações da sociedade civil, para que a gente assegure o pleno funcionamento do que as tratativas internacionais apontam, que é o sistema de garantia de direitos. Esse, sim, acredito eu, pode assegurar uma redução de inclusão de adolescentes em medidas privativas de liberdade. De fato, também acreditamos que as medidas de privação de liberdade não pode ser a primeira resposta ou a única resposta que o Estado ou a sociedade deva dar para esse público. Senhora juíza, eu gostaria de passar a palavra, com a sua permissão, para a secretária Camila Junquete, para agregar uma pequena nota. Adelante. Graças. Excelentíssima juíza Macaulay, o Estado brasileiro agradece e valoriza muito a oportunidade que a senhora tem nos dado de apresentar não todas, porque seria impossível em poucos minutos, mas algumas das políticas abrangentes que o Estado tem para lidar com a questão da pobreza, da marginalização de grupos sociais, da recuperação desses jovens que, como a senhora bem apontou, psicologicamente estão bastante fragilizados. No entanto, o Estado brasileiro gostaria de reiterar que a situação de extrema gravidade e urgência que afetava a vida e a integridade física dos adolescentes internos na UNES já não se justifica mais. O Estado brasileiro entende que não se deve litigar um caso de mérito por meio do Instituto das Medidas Provisórias. Teríamos muito prazer em dialogar com os senhores, com os peticionários, com a Comissão Interamericana, com todos os interessados sobre os programas de atendimento, sobre as possíveis violações de direitos humanos que ainda ocorrem na UNES, mas o Estado brasileiro entende que aquela situação de extrema gravidade e urgência que ameaçava a vida e a integridade física dos adolescentes na UNES, especialmente em 2009, já não persiste mais. Então, o procedimento de medidas provisórias não se justificaria para continuar o monitoramento do caso. Muito obrigada. Muchas gracias. Jueza Macaulay ha concluido, entiendo. ¿No? Sí. ¿Hay alguna reacción? Apreciaríamos que tengamos un poco más de brevedad en los comentarios, porque estamos excediéndonos en el tiempo que habíamos previsto para esta audiencia. Tiene la palabra, señor Delgado. Gracias, Honorable Corte. Judge Macaulay, we would like to briefly answer your questions in terms of the positioning of the hands of the youth when they are walking on the video. They keep their... Hello, I'm here in Portuguese, I think. I'll speak in English. I think I need some brandy. And I need to improve my Spanish. But in terms of the positioning of the hands of the children, that is a regular procedure at UNES, along with another feature, which is they are told to keep their head down or suffer discipline.
In terms of whether the agents have undergone psychological evaluation, are they the same? We can affirm that the sub-director of security is the same and is in the documents of the Public Defender's Office, is among the people cited for the handcuff torture, as authorizing the handcuff torture. I would like to finalize by having Padre Xavier explain the issue of the remaining agents, and Deborah Popowski, if possible, explaining this question of forensic psychology. Thank you. Excelentíssima juíza, a convocação dos funcionários concursados só aconteceu a partir do mês de agosto deste ano. A maior parte dos funcionários da UNES são de designação temporária, com contratos de 12 meses. Portanto, inclusive, a partir até do Diário Oficial, são inúmeras as trocas de pessoal através de exonerações, porque os contratos duram 12 meses, podendo ser renovados 12 meses, o que ocasiona uma grande rotatividade do pessoal que atua dentro das unidades. Inclusive, alguns agentes concursados, que passaram concursados, provém do sistema penitenciário. Atualmente são agentes do sistema penitenciário que venceram no concurso e, portanto, estão se transferindo nas unidades de internação de adolescentes. O gerente de segurança do IASES é um oficial da tropa de choque da Polícia Militar. Inclusive, no Diário Oficial, tem um resumo de contrato, de contratação de uma empresa chamada Geomax, Representações LTDA, contratada pelo IASES. É um centro avançado de técnicas de mobilização que serve para ensinar a policiais técnicas de mobilização e para atuar, sobretudo, nas áreas da segurança pública. Essa empresa, portanto, que serve sobretudo para treinar policiais em operações bastante especiais, esta empresa está sendo contratada também para fornecer um curso para funcionários do IASES que atuam na segurança. Portanto, muitos procedimentos, infelizmente, ainda seguem práticas militarizadas. Essa prática de andar com as mãos para trás e com a cabeça baixada, ela é comum em todas as unidades. Inclusive, o Estado mantém ainda uma unidade de atendimento inicial, que funciona numa delegacia de polícia no centro da cidade de Vitória, onde numa estrutura extremamente precária, em média tem de 70 a 80 adolescentes. Já tivemos 120 em situações extremamente precárias, onde os adolescentes não têm nenhum espaço para atividades socioeducativas. Portanto, mesmo com todos esses avanços estruturais, ainda o Estado mantém estruturas precárias no atendimento de adolescentes autores de atos infracionais. Muchas gracias. Tenemos el último y seguro brevísimo comentario. Muchas gracias, Excelentísima Corte. Judge Macaulay, also in respect to one of Le your... agradecería que mejor empleemos el castellano porque no todas las personas tienen audífono para interpretación y la jueza Macaulay sí tiene. Okay. Haré lo mejor que pueda. Una de sus preguntas, no sé si la entendimos bien, era ¿cuántos adolescentes quedaron fuera de UNIS, que fueron transferidos? ¿Es esa la pregunta? Por nuestra cuenta hubo 137 transferidos, de los cuales 27 tenemos indicaciones que fueron abusados. Y con respecto a la pregunta si a los adolescentes y a los niños que denuncian tortura, si tienen oportunidad de un examen psicológico y forense, vimos que hay muchos problemas con esto. En especial los exámenes forenses se tienden a hacer muchos días después del acto, en muchas ocasiones más de una semana después. El caso del niño Jefferson que hablamos antes es un caso emblemático y muy triste, en el cual se hizo el examen más tarde. El examen es un examen solamente físico, y no solo físico, pero cuando se denuncia el abuso sexual, la única pregunta es si hubo
conjunção carnal o intercourse. Este niño, aunque consta en los documentos del Estado que realmente necesitaba atención psicológica urgente, no contaba con un tratamiento continuado. Y últimamente, como mencionamos antes, es un caso emblemático, un niño que fue un producto, cuando llegó, como tienen los documentos ustedes, llegó en enero a UNIS, un niño más tranquilo que después de 4 meses sale mentalmente destruido y termina alegadamente matando a una otra joven que había supuestamente lo había instigado. Disculpe con el español. Yo creo que y ahora este joven ha vuelto a la UNIS. Entonces, cuando el honorable Estado habla de que las medidas no son necesarias porque la situación de extrema gravedad y urgencia no continúan, yo diría que por este ejemplo, a este niño Jefferson se le ha hecho un daño completamente irreparable y que por eso y por los muchos otros niños que continúan en el sistema, estas medidas deberían ser preservadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y pregunto al juez Ventura Robles si desea presentar alguna interrogante. No voy a preguntar, señor presidente. Nada más quiero hacer uso de la palabra 2 minutos para agradecer a los representantes del ilustrado Estado, a los representantes de los beneficiarios y a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el esfuerzo físico de una audiencia de más de 3 horas y media y la cantidad de información abrumadora que nos han dado, que tengo la seguridad que va a ser de vital importancia para la decisión que tendrá que tomar el tribunal. De nuevo, muchas gracias por su colaboración procesal. Muchas gracias, juez Ventura Robles. Por mi parte no voy a formular ninguna pregunta. Han habido muchas preguntas y han sido las informaciones y respuestas bastante exhaustivas y se da a la Corte elementos apropiados para tomar una definición sobre qué hacer frente a estas medidas provisionales que, como todos sabemos, tienen una fecha hasta fines del mes de septiembre. La Corte adoptará la decisión que estime pertinente y notificará al Estado, a los representantes de los beneficiarios de la Comisión Interamericana apenas lo haya hecho y antes de que hayan concluido las actuales medidas provisionales, por cierto. Yo quiero, por supuesto, agradecer en nombre de la Corte lo que ya hizo el juez Ventura Robles, a los aportes de los concurrentes, y no puedo levantar esta sesión sin hacer una mención particular al embajador Tadeo Valladares, que nos ha acompañado en varias diligencias en este tribunal, tanto medidas provisionales como contenciosos en los que ha estado concernido Brasil, porque el embajador Valladares termina su misión como representante diplomático de su país en Costa Rica para emprender otras responsabilidades, y creo que el tribunal le debe un reconocimiento y un agradecimiento por la seriedad y el rigor y la calidad con la que ha ejercido esa representación cuando le cupo hacerlo ante el tribunal. Muchas gracias y mucho éxito, embajador Valladares. Le doy la palabra. Senhor presidente, agradeço imensamente essa menção que foi feita agora. Queria apenas dizer que ao longo desses 4 anos em que fui o agente do Estado brasileiro perante a Corte, essa sessão é a minha sessão de despedida. Eu agradeço enormemente tudo o que eu aprendi de vossas excelências como juízes, tudo o que eu aprendi dos peticionários em sua ânsia de fazer cada vez mais fortemente a defesa e a promoção dos direitos humanos, tudo o que aprendi da Comissão Interamericana na análise sempre precisa, sempre muito articulada da sua perspectiva. E não poderia deixar também de agradecer a tudo o que aprendi com o secretariado da Corte. Muito obrigado a todos. Gracias, embajador. Gracias a todos. Esta audiencia ha concluido. Se levanta la sesión.
Señores y señores, la Corte se retira. ¿Estás fuera de tu casa o estás...? ¿Por qué no te vienes hacia él?